Salve a todos, salve a todas. 24 de janeiro de 2021 e eu estou fazendo aqui uma emenda, um complemento, que eu fiz essa gravação lá atrás, no ano passado, e perdeu, sumiu, desapareceu, eu acho que eu deletei. E ela, para fazer sentido com as outras que entrarão nas semanas seguintes, precisa, precisa da gente fazer essa inicial. E foi até bom, de uma certa maneira, porque vai me possibilitar aqui fazer usos de um recurso que a hora que eu estava fazendo a gravação eu não estava disponibilizado. Tá, eu vou falar que, na verdade, a discussão é sobre lógicas existenciais, lógicas do absurdo, essas duas já estão gravadas, já foram, e para chegar nessas lógicas existenciais, nessas lógicas do absurdo, nós vamos passar por um fundamento muito especial, muito característico, muito brilhante de Lúcio Pachter. Para quem não sabe ou não conhece, Lúcio Pachter é o sistematizador da filosofia clínica, um dos seres humanos brilhantes que nós temos aí caminhando pelo planeta. E Lúcio escreveu um livro que chama Aspectos Matematizáveis em Filosofia Clínica. Um livrinho fino, rápida leitura, mas com alguns entendimentos, algumas percepções muito diferenciadas. Eu reputo esse livro como tendo sido um dos que mais me impactaram. Aspectos Matematizáveis em Filosofia Clínica. Adorei esse livro, pela relação que ele faz com a matemática e, principalmente, uma matemática que não é essa única e exclusiva dos cálculos, das operações de Excel que a gente fica reproduzindo e reformulando dentro das salas fechadas. O pensamento matemático que o Lúcio retoma nesse livro é o pressuposto fundamental de todas as coisas que Heidegger vai estar nos falando lá atrás. Eu vim com palavrão, né? Eu prometo que vão ser breves os meus palavrões. Heidegger, pressuposto fundamental de todas as coisas, mas essa é a delícia do livro. E essa é a delícia da matemática. E essa é a conversação deliciosa entre a matemática e a filosofia. Essa tentativa, essa busca de recorrer ao não, ao, ao transpassar o óbvio, ao lidar com o óbvio, ao lidar com o dado, ao lidar com o que está posto, mas perceber que há elementos por detrás de tudo isso. Elementos que são altamente significativos e eles é que dão sentido a grande parte das coisas. Isso, por mais incrível que pareça, por mais doido que possa ser, ou possa aparentar ser, é altamente matemático, é altamente filosófico, é belamente existencial. E o Lúcio, nesse livro, vai mostrando historicamente, e não só historicamente, como também via historicidade, quando estamos diante do nosso partilhante, como que a gente faz uso dessas operações mentais, como que a gente faz uso dessas operações existenciais, como que a gente vai fazendo construtos geométricos relacionados à existência mesmo e que cria caos, armadilhas conceituais, situações gravíssimas, sem que a gente perceba que a nossa lógica, a nossa fundamentação, a nossa estruturação, a nossa racionalização, por vezes está, eu não vou usar o termo errado, mas contraditórios. A gente está somando botijão de gás, mais computador, mais joaninha, tentando resultar em felicidades e em amores. Aí você vira e fala assim, nossa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando a gente está de fora, por vezes a gente consegue perceber
que esses elementos combinados e somados geram ou não geram algo. Mas quando a gente está dentro fazendo essas operações, passam completamente desapercebido. Eu quero ser feliz ao lado da pessoa que me trai. Eu quero ser respeitado num ambiente de trabalho no qual as pessoas diretamente chocam os meus valores ao tempo inteiro. Estar lá é um chocar-se, é um doer com o que eu aprendi, com o que meu pai me ensinou, com o que minha mãe me trouxe. A gente maneja essas operações o tempo inteiro, mas isso eu discorri minimamente nos outros vídeos. Aqui eu preciso falar desses aspectos matematizáveis, e esses são alguns desses aspectos matematizáveis, como que na existência a gente situa e lida com essas operações, tentando encontrar resultados, sem percebermos que as coisas que nós estamos somando é que nos leva a frustrações, a negações, a arrependimentos, a dores, e também a felicidades, a encontros, a diversas possibilidades. Tá, posto isso, só então para esclarecer, e aqui é o esclarecimento mais, eu não vou usar o termo acadêmico, mas mais conceitual, mas eu já tentei mostrar como que é simples e por isso que eu vou adentrar no conceito. Mas adentrar o conceito com esse cuidado. Ó, se parecer complicado demais, já para aqui, dá uns saltos aí para frente e volta depois. É simples a ideia. A ideia da simplicidade é qual? A gente aprende a matemática como uma mensuração objetiva da concretude do mundo. Então, quando a gente entra na escola, nos ensina a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, gente, já é um salto. A base 10 que nós vamos utilizar aqui, né, que é bem essa referência que diversas culturas vão utilizar e vão fazer uso, é essa concretude, eu olhar para um algo e conseguir tocar, mensurar. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Aí os nossos professores queridos falam assim, menino, não conta no dedo, não. Se eu não contar no dedo, eu perco momentaneamente a operação do meu objeto. Eu preciso dessa concretude muitas vezes, para depois conseguir abstrair. Mas a abstração, o ser capaz de falar de algo que eu já não consigo mensurar nas minhas mãos, ou com essas referências palpáveis, é um pulo do pensamento. É o que os amigos gregos chamaram de milagre. Como é que esse pensamento consegue dar esse salto e pensar a si mesmo? Pensar o pensamento hoje para a gente é algo comum, tranquilo. Mas quando a gente retoma lá atrás e fica imaginando esses primeiros homens na busca de compreender o que está à sua volta, isso é uma operação gigantesca. Isso é de uma maravilha esplendorosa. Mas o que nos ensinam, então, na escola é essas operações concretas. E a matemática vai sendo desenvolvida tentando fazer menção a essas operações concretas. E a gente ficará observando, falando assim, tá, eu conto de 1 a 2, 3, 4, 5, eu adiciono, eu divido, eu subtraio, eu multiplico. Vai. Mas aí eles começam a trazer tal de x, de logaritmo, e aí a gente começa a perguntar assim, mas isso qual é o sentido? Isso daí está fazendo o quê? Isso daí está manipulando o quê? Qual coisa, onde? Eles matam o sentido maior do processo matemático, que é caminhar lado a lado com o infinito. Caminhar lado a lado com essa
lógica da articulação e do pensamento que não precisa do objeto concretamente para que eu pense algo. É imaginação mesmo, é fantasia, é literatura, é história. São os mais diversos elementos que se desdobram. Mas a gente fica aqui assim, não, tem que ser mensurado, tem que ser calculado, tem que ser metrificado, tem que ser parametrizado. Mas ser parametrizado, metrificado o quê? São essas abstrações que a gente matou a matemática. E aí desassociou a matemática da filosofia, a filosofia de outras diversas coisas. A filosofia serve para quê, então? Se ela não é capaz de minimamente mensurar o mundo. Poxa, ela serve para isso. Ela serve para nos observar e nos contar que quando a gente está fabricando e operando esses movimentos lindos e maravilhosos dentro da psique, dentro da mente, dentro da malha intelectiva, dentro das nossas sinapses, nós estamos apreendendo mundos e estamos chamando para dentro de nós mundos que até então não eram possíveis, não eram nem habitáveis, não eram nem imaginados. Isso eu juro para vocês que é matemática do mais alto grau. Ficava eu e um amigo, querido Adriano, temos aula de história juntos, e aí participando dos conselhos de classe, e a gente ouvia os alunos. E quando a gente ouvia os alunos, a gente ouvia essa questão do discurso, essa questão da lógica, da gramática, não a gramática no seu uso formal, nós, norma culta, mas a gramática também nesse seu apelo matemático, de como eu estruturo o meu raciocínio, de como eu penso as minhas ideias, de como eu verbalizo tudo isso. E aí os caras viravam para a gente e falavam assim, mas ele não sabe matemática? E nós ficávamos lá olhando assim, mas gente, esse menino é fantástico, esse menino elabora pensamento, esse menino manipula questões aparentemente abstratas, mas ele traz para o seu cotidiano, para a sua vida, você só olhar para ele um, um conceito, ele aplica diretamente esse conceito na vivência, na existência dele. Como que vocês estão falando que esse cara não sabe matemática? A gente não entendia. E continuamos não entendendo. Mentira, estou explicando as lacunas, as distensões que vão se provocando. Porque a gente não vê essa operação mental como esse tamátema que Heidegger vai nos chamar, esse pressuposto fundamental de todas as coisas. E esse pressuposto fundamental de todas as coisas que se alia muito com o pensamento filosófico de se buscar esse algo, de se buscar aquilo que não é imediatamente dado. Está no dado, mas tem algo por trás, tem algo que se percebe, tem algo que se quase que se desvela, mas esse desvelamento não é dado de imediato. É preciso algumas operações. Essas operações tidas como místicas, Pitágoras, Orfismo, tidas como estritamente lógicas, Aristóteles, tida como ideais, Platão, são movimentos que cada um de nós vai buscando para tentar compreender essa logicidade da existência. A existência, por mais louca que ela seja, ela tem uma lógica, um pressuposto, um fundamento. As religiões tentam ensinar, as ciências tentam mostrar, as filosofias buscam compreender. E nós, enquanto humanos, no nosso papel de existir, tentamos dar sentido a tudo isso. E essa tentativa de dar sentido a parte disso são o que nós denominamos operações. Nós denominamos, é ótimo, né? Mas é o sentido que nós vamos tentar dar aqui para esses aspectos matematizáveis. E toda a existência, ou muitas pessoas na sua existência, fazem uso dessas matematizações. Morro de ciúme ao descobrir que a minha mãe ama mais o meu irmão do que a mim. Esse mais é muito matematizado. Eu sinto, gosta mais do outro. Morro
de ciúmes ao descobrir que a minha esposa ama mais aos meus filhos do que a minha pessoa. Aqui, não vou falar de filosofia clínica nesse momento, embora esteja falando dela, como que essa questão das emoções vão influenciando diretamente nesses nossos componentes. E muitas pessoas pensam as emoções de uma maneira muito racional, faz cálculos mesmo. Eu vou mostrar para essa pessoa o tanto que ela me ama, dando um presente de tal valor. E aí, ela está namorando com uma outra pessoa que não tem esse nível de mensuração. Nossa, isso choca, isso machuca, isso dói. Ela me trocou. Eu dei para ela um carro. E aquele outro com que ela ficou, dá para ele cristais, que eram as pedrinhas de R$ 2. E ela me trocou por esse tipo de ser humano. A mensuração, a experienciação existencial dessa pessoa caminha para um outro lugar. E às vezes a gente olha e fala assim, né? Eu dei um carro, ela não quis, dói como uma recusa. Ela não me ama, ela não se importa, ela está me humilhando. E não, está recusando o meu presente. E ama, muitas vezes ama, mas no balanço existencial, o que pesa para esta pessoa é outras coisas. Um exemplo simples, bobo, banal, de que tem tantos inúmeros outros que a gente vai vendo ao longo da. Um dia eu vou fazer um vídeo só para falar dos aspectos matematizáveis, mas aí vai ser para os meus colegas, amigos da filosofia clínica. Esse daqui é para dialogar com um público mais aberto e pensar nessas lógicas existenciais, que é o que eu falei no vídeo que vai se suceder a esse, que deve ir ao ar hoje, amanhã vai ser 25, deve ir ao ar o dia 2, e depois o da lógica do absurdo. A lógica do absurdo, gente. A lógica do absurdo é essa existência que a gente tenta compreender, mas que a gente. Os caras viram para você e dizem assim: se você for um bom menino, Deus não vai te castigar. Aí você é um bom menino. Faz tudo certinho. Tudo certinho. Priva-se de todos os desejos quase malditos que te assola para ser esse bom menino. Aí, um monte de fatalidades acontece na sua vida. Um monte de fatalidades, e tragédias e de dramas acontecem na sua existência. E você estará sendo um bom menino. Aí tem um outro, talvez o seu irmão, todo desregrado, todo louco, todo doido. Nunca se pautou por absolutamente nada disso. E parece que as coisas sempre estão dando certo, estão dando bem. O que é isso? Tem algumas pessoas que param e falam assim: o que é isso? Não vou acreditar mais em Deus, não vou acreditar mais em nada. Eu acho que a solução é essa. Essas lógicas que a gente vai pondo uma premissa, outra premissa, mais outra premissa, e fazemos as conclusões mais, por vezes, estapafúrdias. E outras vezes é a vida nos dando essas prechecadas na cara e falando assim: oh, presta atenção, o que você está somando, multiplicando, dividindo, dimensionando, articulando, geometrizando, o que é isso, que arquiteturas são essas que você está trazendo para a sua existência. Tá, a ideia era essa, eu cismei. E eu precisava encontrar uma cena de Matrix, que é o Merovíndio. Um Neo conversando com o Merovíndio, eu acho que é o nome é esse mesmo, depois nós vamos ver aqui. E o Merovíndio explicando para o Neo umas questões da causalidade. Eu cismei que isso tinha tudo a ver com aspectos matematizáveis. Eu não lembro mais a redação que minhas operações mentais minha fez naquele momento. Mas eu vou usar. Talvez vocês vão lembrar assim, não, Kels, talvez seja isso ou por aqui. Vocês viajam aí por aí.
e vão me contando para ver se eu lembro, eu não lembro mais. Porque lá no vídeo, nós vamos ver rapidamente, vai falar da causalidade, tudo a ver a questão da causalidade, né? Causalidade, liberdade, livre-arbítrio, essas coisas todas. Mas ali no vídeo, o que me chamava a atenção é primeiro vídeo que produz uma sobremesa para uma determinada pessoa e que ela vai causar nessa pessoa um determinado estado. É quase isso que eu gostaria que vocês visualizassem. Agora, por que que eu juntei isso a aspectos matematizáveis? Pouco importa, eu estou pensando, deixe-me pensar à vontade, mas o seu pensamento não pode ser melhorzinho para compartilhar com a gente, mostrar para a gente assim, algumas coisas que fazem mais sentido. Não, não pode, não pode. Vamos ver aqui. Eu vou parar de falar, a gente vai ver essa cena. E aí, até mesmo se o digníssimo YouTube cobrar direitos autorais, vamos ver o que eles arrumam aí. Mas eu acho que não vai ter problema, não. Acho que vai passar. Qualquer coisa eu ligo. Eu ligo para quem no Reeves e falo, eu preciso dessa parte do seu filme, tem jeito de você liberar para mim? E ele liberaria. É um amigo que eu tenho. Parei. Esse neto falando de aspectos matematizáveis, aí depois vocês vão falar assim, tá? E quando a pessoa entra nesse formato de coisas, o que a gente faz com elas? Escuta, poxa vida, escuta aí. Deixa eu fechar meu áudio para não dar ruído e vejamos aqui. Neo, o escolhido em pessoa, é certo? E o lendário Morfeu. E Trinity, é claro, Sebele que me faz sofrer. Eu os conheço muito bem de nome, sinto-me honrado, por favor, sentem-se. É minha esposa Perséfone. Algo para comer? Beber? É claro que isso é virtual, como muita coisa aqui, em benefício das aparências. Não, obrigado. Sim, é claro. Não há tempo. Não há tempo, mas se arranjarmos tempo, como fazer para ter tempo? Chateau Aubryon, 1959, magnífico. Adoro vinho francês, como adoro o idioma francês. Aprendi todos os idiomas. O francês é o meu favorito, o idioma fantástico. Especialmente para xingar. Nom de Dieu de putain de bordel de merde, de saloperie de connard d'anquille de ta mère, viram? É usar seda em vez de papel higiênico. Eu adoro. Sabe por que estamos aqui? Sou um traficante de informações. Sei tudo o que posso. A questão é... Vocês sabem por que estão aqui? Nós estamos procurando o chaveiro. Ah, sim, é verdade. O chaveiro, é claro. Mas esta não é a razão, não é o porquê. O chaveiro por si só, por sua natureza, é um meio e não um fim. Assim, procurar por ele é procurar um meio para fazer o quê? Você sabe a resposta dessa pergunta. Mas você sabe? Pensa que sabe, mas não sabe. Estão aqui porque foram mandados aqui. Mandaram que viessem aqui e vocês obedeceram. É assim, claro, que sempre acontece. Sabem, existe apenas um fator constante, universal, e é a única verdade real: causalidade. Ação e reação. Causa e efeito. Tudo começa com a escolha. Não, errado. A escolha é uma ilusão criada entre os que têm poder e os que não têm. Olhem lá, aquela mulher. Meu Deus, olhem para ela. Tem efeito sobre todos ao seu redor, tão óbvio, tão burguês, tão chato. Mas esperem. Olhem, eu lhe mandei uma sobremesa. Uma sobremesa muito especial. Eu mesmo escrevi. Começa tão simplesmente. Cada linha do programa criando um novo efeito. Exatamente como poesia. Primeiro, um impulso, um calor, seu coração dispara. Pode ver, Nero?
Ela não entende por quê. Será o vinho? Não. O que é então? Qual é a razão? Logo não fará diferença. Logo o porquê e a razão irão embora. E tudo o que importa é o próprio sentimento. Lutamos contra isso, lutamos para negar tudo, mas é insincero, claro, é uma mentira. Sob a nossa aparência formal, a verdade é que estamos completamente fora de controle. Causalidade. Não há como escapar dela. Somos para sempre seus escravos. Nossa única esperança, nossa única paz é entendê-la, entender o porquê. O porquê é o que nos separa deles. E você... É essa cena, e aí veio um pouco dos motivos de eu ter mexido mesmo com, ela ter me trazido assim, é porque nos outros, mais do que nesse, eu vou tentar entrar no símbolo, nesse, o que está por detrás das coisas, mas o que está por detrás das coisas, não que a gente fique nessa paranoia desvairada que por vezes alguns entram, alguns místicos religiosos, de que todas as coisas têm um por trás. Tem, mas eu não estou falando dessa busca incessante, eu estou falando dessa naturalidade de perceber que numa sobremesa tem mais elementos do que só uma sobremesa. Mas, ao mesmo tempo, não entrar nessa loucura de eu preciso desvendar o que há por trás dessa sobremesa. É um processo operacional fluido, mais tranquilo. E aí, no que se refere à causalidade, sim, eu acredito que grande parte de nós se mova e se locomova, se comporte por componentes muito mecânicos ainda. Mas tem uma parte nossa e também outros que tem elementos mais fluidos, sutis. Essa causalidade nesses pressupostos que a gente está aqui, a gente não, mas que Merovíndio vai trazer, muitas vezes não surte tanto efeito. Dentro disso, poderíamos falar de todas as questões, de todas não, mas de muitas questões da psicologia, quando Freud apresenta esse fator de causalidade da sexualidade como sendo determinante, e seus colegas, ex-alunos, vão dizendo, falando assim, nem tanto. Talvez para um determinado grupo de pessoas, mas não para todas. E isso cria desenvolvimentos muito bonitos do próprio processo psicológico mesmo, da própria psicologia, né? Olha, a libido, o sexo, esse é um ponto central aqui dessa teoria. Tem outros. Ou podemos ter outras abordagens, outros olhares, e Adler, Jung, Reich, Otto, foram trazendo variações dessas mesmas perspectivas, e depois outros tantos. Mas é isso, já não importa mais. Falamos aí dos aspectos matematizáveis, é o preâmbulo que precisa para que nas semanas seguintes a gente converse um pouco sobre essa lógica existencial e essa lógica do absurdo. Beijo grandes em cada um de vocês e a busca nossa do porquê, né? O porquê, seja pelo viés matemático, seja pela espiritude filosófica, mas com ideia de que pertence a um único movimento. Bom, agora beijos que eu fui mesmo. Valeu. Pararam,
Pararararara.